O sistema de poder busca o troféu mais ansiado. Bolsonaro no xilindró, derrotado, liquidado e acabado para a política. Mas será que a segregação do mito vai acabar com a seita? Será que os 49% da última eleição virarão zero assim de repente? Sepultado pelo microcosmo da primeira turma do STF? Pode um poder sem voto varrer da história um movimento que cresceu e já se alforriou do seu criador? Ficará o governo americano inerte diante do temerário movimento de enjaular a figura mais forte da direita brasileira, identificada pessoalmente com o líder do Norte? No correr do processo do núcleo 1 da tal trama golpista, o que se percebeu foi uma pressa incomum no processo penal, gerando inclusive suspeita de parcialidade dos julgadores, que não se precaucionaram em disfarçar o compromisso com a viabilização futura da pauta progressista, de sorte a garantir que o rumo da política se afaste dos ventos que sopram em favor do espectro da direita. A obsessão de escorraçar Bolsonaro anda ao encontro da teoria de Günther Jacobs, do direito penal do inimigo, já que o ex-presidente representa um perigo recorrente a atentar contra o status quo da política clientelista tradicional, nutrida pela mesma malta de oportunistas e larápios de sempre, colada nas barras do poder, sugando tudo vorazmente. Bolsonaro vira um pária que precisa ser alijado do contrato social pela alta traição cometida nos 4 anos de governo, ao secar a fonte de um bando de nababos e interesseiros, da classe artística à empresarial, e que por isso mesmo galvanizou tanta gente desinteressada que mostra nas ruas, quando convocada, o apoio incondicional e espontâneo à sua liderança. A regra do jogo até agora demonstra o abraço dos carrascos ao modelo de Jacobs, da tipificação dos atos preparatórios dos pretensos delitos à desproporcionalidade das penas, passando pelo desrespeito às garantias processuais, aliás, apontadas no voto solitário do ministro Luiz Fux. Dentro da concepção do chamado direito penal da terceira velocidade, a demonização do acusado levou em conta, sobretudo, o terror que a sua presença na política inspira.